Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobice e você está aqui no Jobice PC, esse espaço muito especial em que a gente pode discutir questões inerentes à deficiência de uma perspectiva mais humana, mais reflexiva, enfim, de uma perspectiva mais emocional. Eu sou Joyce Guerra, psicóloga e graduada em filosofia, psicoterapeuta online, e você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 35 98851 7808. Aqui você pode, sei lá, sugerir pautas, falar sobre terapia, não sei, enfim. 35 98851 7808. Esse tema é muito interessante, me foi sugerido faz tempo e eu tô tentando fazer as pautas aqui, que é, a ideia dele é a seguinte, ó. A gente vive em uma sociedade que tem um problema muito sério com a diversidade. Por algum motivo a gente não é preparado para lidar com aquilo que diverge. O diferente muitas vezes nos causa espanto e até mesmo repulsa. E quando eu falo do diferente, eu me refiro a toda aquela forma de ser, de existir, que não coaduna, que não coincide com a nossa zona de conforto, com aquilo a que a gente está habituado mesmo, sabe? E então, sempre que a gente vê um diferente, a gente se assusta. A gente pensa que está diante de um problema. O problema não é a diversidade, é a nossa falta de resiliência emocional para lidar com aquilo que é diferente de nós. A diversidade faz parte da vida na Terra, entre os seres humanos, entre as espécies ditas irracionais, entre as plantas. Não existem flores iguais em um só jardim. E tudo bem. Na verdade, a diversidade é um sistema através do qual a gente pode evoluir enquanto coletividade mesmo. Porque quando eu acesso o diferente, outras formas de humanidade, outras histórias, outras perspectivas culturais, eu posso me conectar com essa pessoa, com esse grupo. Existe uma oportunidade intrínseca de acesso. E quando eu sou capaz de me conectar verdadeiramente com alguém, a diversidade, as divergências desaparecem. A gente consegue se encontrar em um lugar psíquico mais puro, mais grandioso e mais humano. Não estou falando aqui necessariamente de amor romântico, não. Eu estou falando de quando você encontra outra pessoa e isso amplia a sua perspectiva de vida. Pode ser um colega de escola, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa idosa, alguém que de repente te faça perceber algo de bom sobre você que você mesmo não sabia. Isso é muito bom e desejável. Entretanto, não é isso que muitas vezes acontece. Como estamos desacostumados a lidar com a diversidade e a gerenciar nossos sentimentos perante a diversidade, muitas vezes nós não agimos de forma tão boa. E a pergunta que sobressai, a pergunta que nos provoca é: até que ponto é o despreparo e até que ponto é a discriminação? Qual a fronteira? Qual a diferença? Isso é um questionamento muito curioso e eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Quer para refletir e lutar por nossos direitos e assumir os nossos deveres, mas também para a gente não se tornar pessoas amargas, revoltadas e escravas da opinião que os outros têm sobre nossa deficiência. Isso é muito importante. Então, ao mesmo tempo que eu preciso me posicionar quando necessário, que eu preciso me colocar como diretora do meu cenário, e esse cenário é o cenário de pessoa com deficiência, ao mesmo tempo eu preciso não estar muito armada em relação a isso. E saber a diferença entre despreparo e discriminação é um passo para a gente chegar nesse patamar. Como a gente tem um contato restrito perante as inumeráveis diversidades que a humanidade oferece, aqui eu estou pensando em diversidade geográfica, diversidade racial, diversidade de classe,
diversidade de perspectiva de vida, de orientação sexual, de convicções religiosas, tá? Então aqui, quando eu falar em diversidade, eu vou falar de tudo que for diferente de mim, tá bom? Tudo que for diferente, muitas vezes até contrário à minha escala de crenças. A gente já conversou aqui que a gente ter crenças e valores é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa tomada de decisão. Eu preciso ter crenças, eu preciso ter valores, eu preciso ter convicções. Mas, por outro lado, eu preciso ter resiliência emocional para lidar com o diverso e também até mesmo para lidar comigo mesmo. Porque se eu transformar a minha escala de crença, de bússola norteadora para mim, em uma cadeia que vai me prender, que vai me impedir justamente de avançar, alguma coisa está errada. Se não com a minha escala de crenças, com o modo como eu gerencio. Por isso que a gente fala que mais importante que aquilo que você crê é aquilo que o que você crê faz de você. Não adianta nada eu ter um sistema de crenças maravilhoso, extremamente digno, profundo, ético, se eu utilizo essa ferramenta de forma equivocada, de forma grosseira e de forma a me afastar da minha humanidade, da minha busca por crescimento, por ter uma vida qualitativa e oferecer qualidade de vida aos outros também. Tá bom? Quando a gente vai pensar agora na questão da deficiência, essa falta de hábito, ela vai gerar um estranhamento. Então, nos dois casos, tanto do despreparo quanto da discriminação, a gente vai ter esse estranhamento. Esse momento de, eita, eu não sei como é que é. Nossa, é diferente, né? Nossa, não sabia que era assim. É estranho, né? A gente vai ter esses movimentos, é normal, tá? Imagina que a gente que tem formação judaico-cristã, nossa maioria, né? Mesmo aqueles que não somos praticantes de uma denominação cristã, via de regra a gente teve essa formação, a maioria de nós no Brasil. E aí imagina que de repente vem trabalhar comigo na minha empresa, ou morar do ladinho da minha casa, uma pessoa muçulmana. Ela vai se vestir diferente de mim, ela vai orar em momentos que eu vou falar, oi, como assim, né? Ela vai ter pensamentos diferentes de mim, então vai gerar um estranhamento. A partir desse estranhamento, eu tenho duas possibilidades de ação. E aqui eu vou resumir, tá? Curiosidade ou restrição. Na curiosidade, eu vou pagar para ver. Eu vou perguntar. Eu vou me interessar. Eu vou querer saber como é que funciona. Escuta, como é que você sabe para que lado tá Meca? Aliás, por que você precisa saber para que lado tá Meca para rezar? Só rezar não é suficiente? Esse tapetinho aí, você precisa dele? Você pode rezar sem ele? O que acontece se você rezar sem ele? Tá tudo bem? Né? E aí você vai fazendo essa curiosidade, esse movimento de entender o que está acontecendo, quem que é esse muçulmano que apareceu de repente aí no seu radar, na sua existência, né? E aí através dessa curiosidade você vai, de repente, provavelmente, descobrir que essa pessoa muçulmana que está morando perto de você, que está convivendo perto de você, é uma pessoa decente, uma pessoa que tem os mesmos anseios, que tem as mesmas buscas, embora reverencie a Deus e vivencie a Deus de uma forma diferente da sua. Agora vamos pegar um outro caso. Imagina que a gente, de novo, formação majoritariamente judaico-cristã, independente de abraçar ou não uma denominação religiosa, a gente tem o esbarrar de um muçulmano, de novo, no nosso espaço. Eu vou olhar para aquilo e vou ter um estranhamento. Nossa, gente, um muçulmano aqui? Nossa, como assim? A partir desse estranhamento, eu vou ter a restrição.
Olha, eu acho que Deus não abençoa esse jeito dele aí de rezar, porque eles não adoram o Deus verdadeiro. Bom, tem muito muçulmano que é terrorista, esse deve ser terrorista também. É uma forma de crença arcaica, né? Negócio ultrapassado, melhor me manter distante. Não, isso aqui com certeza é fanatismo, não quero ter contato com isso. E aí eu vou começar a fazer suposições em cima dessa pessoa, somente porque eu acho estranho. No caso da deficiência, essa suposição negativa vai redundar no capacitismo. Você não consegue. Você não é capaz. Né? Que pode se maquiar de uma grande admiração, né? Mas a gente sente que é só em torno da deficiência, né? Não consegue transcender esse ponto. Mas também pode redundar em uma... como é que fala? Mas pode redundar também num rechaço. Né? Eu não quero ter uma pessoa com deficiência na minha unidade. Eu não falo com a pessoa com deficiência quando ela sai na rua. Eu me afasto dela. Eu peço para as pessoas que eu gosto não ficarem perto, porque eu acho estranho, né? Eu lembro de um caso que a Débora Prates recordou, que ela falou que ela estava com cadelinha guia, e aí ela foi levar a cachorrinha para fazer xixi. E o cara simplesmente falou: o que uma cega tá fazendo às 5 da manhã? Com desprezo por ela estar lá. Então, vocês percebem, isso aqui não é um estranhamento, é o estranhamento curioso da observação, né? É o estranhamento mesmo da restrição. Eu não quero que você esteja aqui. Se eu quero sair às 5 da manhã, eu não quero te encontrar. Né? E aí a gente vai entrar com as barreiras atitudinais, né? Isso aqui não é despreparo. Isso aqui é discriminação, né? Eu vou decidir o que você precisa. Olha o despreparo. Eu estou dizendo que você não sabe nem do que você precisa, cara pálida. Isso eu estou falando no caso da deficiência. No caso da diversidade de gênero e orientação sexual, a gente vai ter a transfobia, a homofobia, a lesbofobia, enfim, todas essas fobias, né? Que são, inclusive, geradoras de morte. Se for uma questão relacionada ao povo negro, a gente vai ter racismo. Se for em relação aos povos originais, a gente vai ter todo tipo de preconceito relacionado a essas pessoas, né? Então, o preconceito, ele não vem do estranhamento. O preconceito, ele vem da restrição, né? Do sentimento de evitamento, do sentimento de inferioridade em relação ao outro. Nem todo estranhamento é preconceito, tá? É possível reverter uma situação de preconceito para uma situação de estranhamento e depois curiosidade. Então a gente consegue pegar um caminho que está enviesado e corrigir ele. Só que para isso a outra pessoa tem que querer. Então eu até posso fazer uma coisa que te dê mais abertura. O pessoal com deficiência que está acostumado a lidar com gente sem deficiência sabe que às vezes a pessoa fica: ai meu Deus, você não consegue. Ai não, para, eu faço para você. Depois que a gente vai levando, em pouco tempo de convivência, ele já supera isso totalmente e a coisa flui, né? Então, o estranhamento foi para um viés, talvez, de superproteção e tal, mas a gente consegue reverter. Tem muitos casos, porém, que a gente não consegue reverter, porque a pessoa não aceita. Ela não consegue aceitar o diferente, mas presta atenção, essa dificuldade de lidar com a diversidade é uma dificuldade plural da pessoa. Então ela vai ter dificuldade com cego, com pessoas no espectro autista, ela vai ter dificuldade com, sei lá, gente, mãe solo, vai ter dificuldade com comunidade LGBTQIAP+, ela vai ter dificuldade de lidar bem com pessoas gordas, porque ela vai fazer todo um julgamento em cima da conformação corporal da pessoa, vai ter dificuldade de lidar com filhos fora da curva. Então, assim, esse problema é uma dificuldade de flexibilidade emocional, de adaptação, de receptividade ao outro,
Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita pessoa com deficiência e também com outros quadros de diversidade. E o que que elas fazem? Elas tomam para si a culpa. Então, uma pessoa pega e fala, por exemplo, no exemplo aí da Débora Prates, o que que uma cega está fazendo às 5 horas da manhã? Ela sobe para o apartamento dela, vai chorar em posição fetal e não desce mais. Porque, de um certo modo, quando a pessoa fala o que que uma cega está fazendo aqui às 5 da manhã, a pessoa se sente tão machucada que ela se encolhe. Como se fosse culpa, sabe? Então, por isso que é importante dizer, a gente pode sim ajudar muitas pessoas a passarem de uma situação de restrição para uma situação de curiosidade receptiva. Mas, em alguns casos, isso pode não ser possível. E a culpa não é nossa. Eu vou repetir de novo, a culpa não é sua. Se você sofre discriminação por sua pele, por suas características corporais, por sua orientação de gênero, sua orientação sexual, sei lá, isso não é culpa sua. Não é culpa sua.